pessoal, bem-vindos a mais essa videoaula de História comigo, professor Jefferson Lemos, aqui no 6º ano B. Vamos lá, vamos dar início a mais essa videoaula. Bem, pessoal, dando continuidade ao assunto que a gente está vendo, né, os assuntos que a gente está vendo, que são sobre os povos antigos nas Américas. Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre os maias. Nessa aula agora a gente vai ver um pouco sobre os astecas. Os astecas, pessoal, como vocês podem ver aqui no mapa, eles viviam na região próximo aos maias, né? Viviam nessa área aqui, ó, essa península aqui, ó, viviam os maias, e os astecas viviam também nessa região, que como a gente viu lá dos maias, nessa região, essa grande região aqui, ó, era chamada de Mesoamérica, né? A América, no meio da América, aqui, como vocês podem ver aqui nesse mapa, ela está bem praticamente no meio do continente americano, por isso que é chamado de Mesoamérica, né? No meio. Então eles viviam aí também nessa região, os astecas, próximos aonde viveram os maias. Eles formaram um poderoso império no local onde hoje é o México, né? O país México, veio a ser futuramente aí nessa mesma região onde se encontravam os astecas. E eles se organizavam em uma confederação de cidades, como a gente viu também no caso dos maias, que eram várias cidades que formavam um povo, né? Então eram cidades que, apesar de estarem distantes, né, uma das outras, teriam uma certa independência, elas eram confederadas, eram unidas entre si. Como o povo asteca era guerreiro, sua dominação estendeu-se por 150 anos, vejam aí, né? Mais de um século, um longo período razoável, até sua conquista por Fernão Cortés entre 1519 e 1523, ou seja, os colonizadores europeus, né, espanhóis, dominaram essa região aí, onde hoje é o México e onde vivia o povo asteca, entre 1519 e 1523, né, mais ou menos naquela época em que o Brasil foi também colonizado pelos portugueses, né, a partir de 1500. Foi nesse mesmo período aí, ó, 1519, pouco mais à frente, né, 20 anos mais ou menos. 1519 e 1523, uma batalha aí de 3 a 4 anos para conquistar esse território, né, os espanhóis precisaram. Graças a essa organização militar, os astecas construíram um grande império, né, um império que abrangia 500 cidades, veja aí que império fantástico, né? 500 cidades e 15 milhões de habitantes, veja aí que número impressionante para aquela época, né? Essa região aqui, pessoal, tinha uma população de cerca de 15 milhões de pessoas, né? É tanto que quando os espanhóis chegaram, né, eles se admiraram, né, com essa quantidade de cidades, as grandes cidades que existiam também, e com essa imensa quantidade de pessoas, né, de astecas que viviam nessa região de maneira bem organizada. Eles ficaram admirados. Bem, vamos lá, vamos continuar falando um pouquinho sobre os astecas, né? A sociedade e a economia dos astecas, como era, professor? Do mesmo jeito que a gente viu lá dos maias, né? Vamos ver agora dos astecas. O imperador asteca, pessoal, como se fosse um rei, né? O imperador asteca tinha um poder ilimitado. Ele podia decidir sobre qualquer aspecto do império, né, asteca. A decisão final era dele. O que ele dissesse estava dito e tinha que ser feito, entenderam? E os sacerdotes e os guerreiros, que eram o principal apoio ao imperador, né, eram as camadas sociais mais influentes, né, tinham sua influência com a população, com o imperador também, né, davam algumas dicas. E os artesãos e os agricultores e também os servidores públicos formavam a maior parte da população. Havia escravos, como a gente viu também com os maias, que em sua maioria eram prisioneiros de guerra, né? Eles ganhavam a guerra e prendiam esses escravos, que serviam de mão de obra para a agricultura e para o transporte, né? A sociedade asteca também valorizava a guerra e era por meio dela que os pobres podiam ascender socialmente, ou seja, se você era um pobre, não era da nobreza, nem era um sacerdote, né? Não tinha uma influência lá com o imperador, não era com isso, se você fosse um bravo guerreiro, conseguisse
na batalha, né, ter alguns feitos fantásticos, etc. Ser bravo, como está aqui, ó, a bravura demonstrada no combate. Você era recompensado com títulos, né, terras e escravos. Você deixava de ser um simples cidadão aí pobre, né, e podia ascender, subir, né, na cadeia social aí, lá dos astecas. As cidades funcionavam como grandes centros de troca, né, para realizar o comércio, e nos mercados, ó, eram comercializados produtos agrícolas, carne, vestimentas e utensílios em geral. Né? Eram nos mercados que funcionava aí a economia, digamos, dos povos astecas, né? Se comercializavam os produtos agrícolas, a carne para consumo, as vestimentas, né? Os utensílios domésticos em geral, do campo para praticar agricultura, etc. A moeda era a semente de cacau. Veja aí que peculiaridade, né, pessoal? Característica que diferencia. Veja aí, a moeda lá, como se fosse o real que a gente utiliza hoje, né? O dinheiro real. Ao invés de utilizar cédulas, etc., eles utilizavam a semente de cacau. Veja aí, que coisa diferente, né? Cujo produto, o chocolate, eles já faziam chocolate nessa época aí, não igual ao nosso, né? Mas parecido já. O chocolate era muito valorizado e considerado a bebida dos deuses. Veja aí que o chocolate, né, da maneira como eles faziam antigamente, já era apreciado por eles e era considerado uma bebida dos deuses, muito valorizada por eles. Tanto que a moeda de lá era o cacau, que é de onde vem o chocolate, né? Que a gente come e eles bebiam lá. E podemos beber também atualmente. Vamos lá, vamos continuar. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre as ciências dos maias, né? Do mesmo jeito que a gente viu com vamos falar agora da ciência dos astecas, como a gente viu dos maias, né? A educação lá para os astecas, pessoal, era muito importante, principalmente para as pessoas mais influentes, né? Que tinham maior poder na sociedade, como os sacerdotes, né, que a gente viu. Eles aprendiam religião, história, música, né? Aprendiam a ler, a escrever. A sociedade asteca, por exemplo, desenvolveu uma espécie de escrita pictográfica, né? Desenvolveu também calendários importantes e desenvolvidos para aquela época, que eles também, alguns historiadores dizem que esse calendário deles já tiveram influência dos maias, né, para fazer o seu calendário, e que alguns dizem que houve uma espécie de piorinha aí no calendário deles em relação aos maias, né? Eles adaptaram aí, mas teve alguns prejuízos. Eles dedicavam-se à astronomia, tendo determinado com grande precisão as trajetórias do Sol e da Lua e previsto eclipses. Veja aí, né, que eles tinham um estudo bastante avançado e conseguiram aí prever, né, determinar as trajetórias do Sol e da Lua com certa precisão e também prever eclipses, né? A observação do céu lhes permitiu também prever as geadas e estabelecer as características dos ventos dominantes, o que era bastante útil para a agricultura e o bem-estar do império, né? Como eles conseguiam prever aí a força dos ventos, o vento dominante, a direção do vento, né? Isso ajudava na agricultura, por exemplo. A religião, pessoal. Como era a religião, professor, lá dos astecas? Da mesma forma que os maias, pessoal, eles acreditavam em vários deuses. Eles eram politeístas, né? Acreditavam em muitos deuses. Eles incorporaram à sua religião vários deuses de povos conquistados. Eles conquistavam algumas áreas e, devido ao contato cultural com essas outras áreas, eles incorporavam também, passavam a acreditar nos deuses dessa área que eles conquistavam. Os deuses que eles mais cultuavam eram esses. Eu não sei nem pronunciar, pessoal. Quetzalcoatl, que significa aí serpente de plumas, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó, ao lado. Isso aqui é uma representação, né, do que seria a serpente de plumas para eles, que os historiadores conseguiram encontrar aí.
e o pessoal agora fez uma adaptação, né? mais bonita. Criador da terra e das pessoas, e esse outro Deus aqui, ó, que é o Deus do Sol e da guerra. Vocês podem pesquisar aí também para ver algumas como ele era, né? Como eles imaginavam que ele fosse, que é o Deus do Sol e da guerra, aos quais eles ofereciam sacrifícios humanos. Ou seja, a serpente de plumas, esse Deus aqui, ó, que era o Deus da terra e das pessoas. Tem outros deuses também, tá, pessoal? Mas só estou citando esses dois principais aqui. A serpente de plumas, que é esse que nós estamos vendo aqui. E tem esse outro também que vocês podem pesquisar aí, que é o Deus do Sol e da guerra. Porque eles tinham uma relação muito estreita aí com a agricultura, etc. E também com a guerra, porque eles eram povos mais desenvolvidos em relação a muitos outros. E eles conquistavam outros territórios através da guerra, né? Por isso que eles adoravam esse Deus aí, que era o Deus do Sol e da guerra. Que eles ofereciam, inclusive, sacrifícios humanos, principalmente quando eles conquistavam outros povos, né? Bem, o declínio, né, da civilização asteca, como a gente viu lá no primeiro slide, eles tiveram seu declínio aí, né, começou principalmente com a chegada dos espanhóis. Vamos ver aqui, ó. Apesar de sua prosperidade, os povos dominados pelos astecas ficaram descontentes, né? Como eles dominavam outros povos através da guerra e massacravam, né, essa população desses povos conquistados, muitos desses povos que foram conquistados ficaram descontentes, desconfiados, né, com esse pessoal. O suporte da economia do império era o recolhimento de impostos dos povos vencidos. Eles dominavam esses povos e iam lá recolher os impostos, né? Prática que, aliada aos sacrifícios humanos, como a gente viu no slide anterior, fez com que os astecas fossem odiados e temidos pelos povos a eles submetidos. Eles, apesar de estarem ali sob o domínio dos astecas, eles não gostavam deles, os povos dominados, e estavam ali só esperando uma chance para poder derrotá-los, tirar eles, os astecas, tirar o domínio daquela região deles, dos astecas. Por esse motivo, Fernão Cortés, que foi um dos exploradores espanhóis, né, que contou com o apoio das populações que se aliaram aos conquistadores. Ou seja, quando os espanhóis chegaram na região, eles tiveram apoio dos povos escravizados, né, dominados pelos astecas, para vencer os astecas, né? Então, Fernão Cortés teve uma facilidade aí, devido, como vocês podem ver aqui na imagem, do lado esquerdo aqui são os conquistadores espanhóis e do lado direito são os astecas. É uma representação aí do confronto entre eles, né, da dominação espanhola sobre os astecas. Então, dessa maneira, devido à ajuda dos povos dominados pelos astecas, o Fernão Cortés, lá o espanhol, teve uma maior facilidade em dominar os astecas e conquistar o território, né? Então ele conseguiu dominar o Império Asteca em apenas 3 anos, né? Ele conseguiu derrotar o poderoso Império Asteca, devido a essa ajuda dos povos que tinham sido escravizados pelos astecas anteriormente. Tá ok, pessoal? Então, obrigado mais uma vez por assistir essa videoaula. A atividade segue daquela mesma maneira, pessoal. Vou mandar o link para vocês no grupo e também está aqui na descrição do vídeo, aqui no YouTube, tá o link para vocês responderem a atividade. Eu já recebo automaticamente, tá ok? Um forte abraço para vocês. Mais uma vez, obrigado por assistir e até a próxima. Valeu, tchau.